A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Meu nome é Beratan Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde nós iniciaremos uma nova jornada lendo o livro do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. Eu considero muito importante. Primeiro de tudo, se você puder, deixe o seu joinha, o seu like, mas isso não é necessário não, é só a força do hábito mesmo. Se você puder, compartilhe os nossos vídeos através do WhatsApp e de outras redes sociais, para que juntos possamos crescer nesta família, a família dos escritores. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar uma nova jornada, a Jornada do Escritor, um livro maravilhoso, sensacional. Eu ainda não li, mas eu tenho certeza de que ele é sensacional, porque ele traz muitas características sobre tipos e arquétipos de personagens. Então, já que nós paramos na aula passada sobre a caracterização dos personagens, que foi o último capítulo do livro Como Melhorar um Texto Literário, do Felipe Dintel e da Lola Sabarit, nós paramos no último capítulo, que foi o capítulo 5, que fala sobre a caracterização de um personagem. Também muito bem redigido, mas o Christopher Vogler, ele detalha isso com mais destreza. Então eu considerei necessário ler esse livro para nós acompanharmos e darmos continuidade de onde paramos. Beleza? Belezinha? Estão preparados? Estão preparadas, crianças? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu desabilitar aqui a câmera do meu celular para a gente iniciar a leitura, beleza? Espera aí. Pessoal, este é o livro, certo? Christopher Vogler, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, certo? Aqui, se você é um escritor do gênero fantasia, este livro é sensacional, é muito recomendável para você, ok? Se você quer escrever fantasia ou outros gêneros semelhantes, este livro aqui é para você, certo? Mas caso você tenha começado por este vídeo, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu postei aqui no canal. O recomendável seria que você acompanhasse a partir do começo, ok? Para você pegar o engajamento. Mas é como eu digo, cada um é cada um. Então, se você quiser começar a partir deste livro aqui, beleza. Mas o que eu aconselho você a fazer é você voltar lá para os primeiros vídeos e acompanhar a leitura. Gente, aqui hoje, como vocês estão vendo, eu já passei muita coisa pelo seguinte, porque tem a questão da introdução, prefácio, e aí fica muito extenso. Então, eu já passei diretamente para os capítulos. Estamos aqui no livro 1, que é onde verdadeiramente começa o livro, certo? Vamos lá, livro 1, Mapeamento da Jornada. Vamos começar. Um guia prático. Aí tem uma citação aqui de William Carter O, Pion- em O Pioneers. Existem apenas 2 ou 3 histórias na humanidade e elas se repetem de forma tão insistente como se nunca tivessem acontecido antes. É uma frase aqui, uma citação de William Carter em O Pioneers. Vamos lá. Com o tempo, é possível que se descubra que um dos livros mais influentes do século XX foi O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. As ideias contidas no livro de Campbell estão tendo um grande impacto na arte da narrativa. Escritores estão ficando mais conscientes dos padrões atemporais que Campbell identifica e enriquece seu trabalho com eles.
Seria inevitável que Hollywood compreendesse a utilidade do trabalho de Campbell. Cineastas como George Lucas e George Miller reconhecem o quanto devem ao autor, e sua influência pode ser notada nos filmes de Steven Spielberg, John Borman, Francis Coppola, entre outros. É um pequeno milagre que Hollywood esteja começando a abraçar as ideias que Campbell apresenta nos livros. Para escritores, produtores, diretores ou cenógrafos, seus conceitos são uma bem-vinda caixa de ferramentas, como instrumentos sólidos ideais para o ofício de contação de histórias. Com essas ferramentas é possível construir uma história que sirva para quase todas as situações. Uma história que seja dramática, divertida e psicologicamente verdadeira. Por meio desses equipamentos, podem-se diagnosticar problemas de quase todos os enredos problemáticos e corrigi-los para atingir o máximo desempenho. Gente, só fazendo uma pausinha aqui, o Christopher Vogler, ele critica muito o modelo padrão de Hollywood. Por quê? Porque Hollywood é, digamos assim, é o lugar onde mais se produz filmes, certo? Hollywood é o centro, digamos assim, para mim não é, mas para muitos, para a maioria, Hollywood é o centro das atenções, certo? Hollywood é como se fosse o artilheiro do time de futebol, certo? Então ele fala muito de Hollywood aqui porque ele estudou, ele é um cara especializado, ele é um cara que já teve contato com vários escritores e cineastas também. Então ele está falando do mundo no qual ele vive, certo? Já que ele vive, ele mora nos Estados Unidos. Então, quando você vir aqui o termo Hollywood, ele se referindo a Hollywood, ele está falando de uma coisa que lhe é do seu convívio, não é? Porque eu acredito que ele até desenvolveu esse livro para criticar um pouquinho Hollywood, não é? Não foi, eu acredito que ele não escreveu esse livro somente para falar como é que se escreve bem. Eu acredito, tenho certeza de que ele escreveu este livro também para atacar o modelo padrão de produção de filmes que Hollywood tem produzido, certo? Gente, eu não estou aqui para crucificar ninguém. Existem vários filmes de Hollywood que são sensacionais. Estão entendendo? Vários filmes sensacionais. Agora, o que a gente não pode é centralizar Hollywood. A gente não pode, por exemplo, Hollywood é um patrimônio cultural lá dos Estados dos americanos, assim como a Disney também é. Por exemplo, a, a cultura aqui no Brasil de se fazer novelas é uma cultura nossa que já está enraizada no nosso país. A cada ano, milhares e milhares de novelas são produzidas. Assim como no Japão, tem a cultura do anime, dos mangás, e aquilo ali é o orgulho do povo. Então, quem somos nós para irmos contra a cultura de cada um, certo? Mas o que a gente não pode dizer aqui é que se Hollywood é o melhor de todos, eu não creio, porque em outros lugares também se produz filmes também. Então, eu acredito que existem várias formas de se, de se fazer de se fazer um filme, estão entendendo? Então, eu acredito que cada país, na sua particularidade, tem a sua capacidade de produzir os seus filmes. E todo filme, vocês sabem que todo filme, ele parte de um roteiro, ele precisa de um roteiro. Seja livro, seja peça teatral. Por exemplo, o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi escrito para ser uma peça teatral. Por que que eu sei disso? Porque tem lá os algarismos romanos, ato um, ato 2, ato 3, ato 4, ato 5, certo? E isso aí só se escreve em peças teatrais desse gênero aí. Mas foi transformado em livro e depois foi transformado em filme.
um filme muito bonito, uma animação muito bem feita, ok? Então tem que observar essas coisas. Eu acredito que tudo, quase tudo, não exatamente tudo, mas quase tudo que se passa na televisão é decorrente de um roteiro, de uma coisa que foi escrita. Até essas propagandas, alguém escreveu o que acontece nessas propagandas para que elas fossem produzidas, realizadas. Então, vocês vão ver muito esse termo aqui, Christoph Vogler criticando Hollywood. Eu assisti uma entrevista com ele que eu achei sensacional, uma entrevista, obviamente, legendada, né? Porque eu não entendo nada de inglês, mas uma entrevista sensacional. E ele fala muito que tem tido contato com vários escritores e tem tido experiências no ramo dele, e que isso tem sido muito compensador, gratificante para o avanço do progresso dele, certo? Porque você vai pegando experiência com outras pessoas, não é? Então vamos continuar, pessoal. Essas ferramentas existiram ao teste do tempo. São mais antigas para que as pirâmides, mais que o Stonehenge. Não sei o que é isso, mas vou pesquisar depois. Mais que o Stonehenge, mais ainda que as primeiras pinturas rupestres. A contribuição de Joseph Campbell à caixa de ferramentas foi reunir essas ideias, reconhecê-las, articulá-las, nomeá-las e organizá-las. Ele expôs pela primeira vez o padrão que existe por trás de todas as histórias já contadas. O Herói de Mil Faces é sua declaração do tema mais persistente na tradição oral e da literatura escrita, o mito do herói. Em seu estudo dos mitos mundiais do herói, Campbell descobriu que eles basicamente são a mesma história recontada ad infinitum em variações ilimitadas. O autor também descobriu que toda narrativa, consciente ou não, segue padrões antigos do mito, e que todas as histórias, das piadas mais rudimentares aos mais altos voos da literatura, podem ser compreendidas nos termos da jornada do herói, o monomito, cujos princípios ele descreve em seu livro. O padrão da jornada do herói é universal, recorrente em todas as culturas e em todas as épocas. Como a evolução humana, ele é infinitamente variável e, ainda assim, sua forma básica permanece constante. A jornada do herói é um conjunto incrivelmente tenaz de elementos que brota incessantemente dos rincões mais profundos da mente humana, diferente em detalhes para cada cultura, mas fundamentalmente o mesmo. O pensamento de Campbell segue em paralelo com o do psicólogo suíço Carl J. Jung, que escreveu sobre os arquétipos, personagens ou energias que se repetem constantemente e surgem nos sonhos de todas as pessoas e em mitos de todas as culturas. Jung sugeriu que esses arquétipos refletem diferentes aspectos da mente humana, que nossa personalidade se divide nesses personagens para desempenhar o teatro da vida. Olha só, gente, se eu não me engano, aqui eles estão falando de Jung, o Carl J. Jung, o inimigo de Freud, o que se dizia ser amigo de Freud, mas não era, certo? Ele percebeu uma forte correspondência entre as imagens oníricas de pacientes e os arquétipos comuns da mitologia. Aventou a hipótese, eu acho que era inventou, gente, inventou a hipótese de que ambos vinham de uma fonte mais profunda. O inconsciente coletivo da raça humana. Os personagens repetidos do mito mundial, como o jovem herói, o velho sábio ou a velha sábia, o camaleão e o antagonista sombrio, são as mesmas figuras que aparecem repetidamente em nossos sonhos e fantasias. Por isso, os mitos e a maioria das histórias construídas segundo o modelo mítico são psicologicamente verossímeis. Essas histórias, verdadeiros mapas de psique, são modelos precisos das engrenagens da mente humana, psicologicamente válidos e emocionalmente realistas, mesmo quando retratam eventos fantásticos, impossíveis ou irreais. Então, gente,
ele está se baseando aqui em estudos do próprio Jung, o amigo do Freud, para destacar que existem diferentes tipos de personalidades, ok? Vamos continuar aqui. Por essa razão, essas histórias têm força universal. Narrativas construídas segundo o modelo da jornada do herói contam com um apelo que pode ser sentido por todos, pois jorram de uma fonte universal do inconsciente compartilhado e refletem as preocupações universais. Elas lidam com as questões universais que parecem infantis. Quem sou? De onde vim? Para onde vou quando morrer? O que são o bem e o mal? O que preciso fazer quanto a isso? Como será o amanhã? Para onde foi o ontem? Tem alguém mais lá em cima? As ideias incorporadas na mitologia e identificadas por Campbell em O Herói de Mil Faces podem ser aplicadas para compreender quase todos os problemas humanos. São a grande chave para a vida e também o principal instrumento para lidar de forma mais eficiente com um público massificado. Se quiser entender as ideias por trás da jornada do herói, não existe maneira melhor de fazê-lo do que ler a obra de Campbell. Aqui, o autor, o Christopher Vogler, ele está nos convidando a ler A Jornada do Herói de Mil Faces, do Campbell. E eu vou ver se eu vou ler esse livro. Se eu achar ele aí em algum site aí que eu possa baixá-lo, eu vou ler ele se tiver alguma contribuição para esse canal, eu vou ler ele, viu, pessoal? Vamos continuar. Essa é uma experiência que pode ser transformadora. Ler muitos mitos também é uma boa ideia, mas terá o mesmo resultado, pois Campbell é um contador de histórias magistral que fascina ao ilustrar seus temas com exemplos do rico repertório da mitologia. Campbell traça um esquema da jornada do herói no capítulo 4, As Chaves, de O Herói de Mil Faces. Tomei a liberdade de alterar um pouco o resumo, tentando refletir alguns dos temas comuns em filmes com ilustrações tiradas de obras contemporâneas e de alguns clássicos. Será possível comparar os dois esquemas e a terminologia na tabela 1. Tabela 1. Comparação de esquemas e terminologia. A jornada do escritor, o herói de mil faces. Primeiro ato, partida. Separação. Mundo comum, mundo cotidiano. Chamado à aventura, chamado à aventura. Recusa do chamado, recusa do chamado. Encontro com o mentor, o auxílio sobrenatural. Travessia do primeiro limiar, a passagem do primeiro limiar. O ventre da baleia. Segundo ato. Descida, iniciação, penetração. Provas, aliados e inimigos, o caminho de provas. Aproximação da caverna secreta. Provação, o encontro com a deusa. A mulher como tentação, sintonia com o pai. A apoteose, recompensa, a bênção última. Terceiro ato, retorno. O caminho de volta à recusa do retorno. A fuga mágica, perdão. Resgate com auxílio externo. Travessia do limiar. Retorno. Ressurreição, Senhor de dois mundos. Retorno com o elixir liberdade para viver. Estou recontando o mito do herói à minha maneira, e você deve ficar à vontade para fazer o mesmo. Todo contador de histórias ajusta o padrão mítico a um objetivo próprio ou às necessidades de uma cultura específica. É por esse motivo que o herói tem mil faces, e é importante observar que a palavra herói, conforme usada neste livro, poderá fazer referência tanto ao gênero masculino quanto ao feminino. Então pode ser a jornada do herói ou a jornada da heroína, ok? A jornada do herói. Em princípio, aqui nós acabamos de ver, gente, um modelo aqui de contação de história, ok? Então eu poderia até falar disso, mas senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas vamos lá. A jornada do herói. Em princípio, apesar de sua variedade infinita, a história de um herói é sempre uma jornada. Um herói abandona seu ambiente confortável e comum para se aventurar em um mundo desafiador e conhecido.
Pode ser uma jornada ao exterior, a um lugar de verdade, um labirinto, uma floresta ou caverna, uma cidade ou país estrangeiro, um novo local que se converte em arena para seu conflito com forças antagônicas, contestadoras. No entanto, existem muitas histórias que conduzem o herói a uma jornada interior, que acontece na mente, no coração, no espírito. Em qualquer boa história, o herói cresce e se transforma, empreendendo uma jornada de um modo de ser para outro. Do desespero à esperança, da fraqueza à força, da tolice à sabedoria, do amor ao ódio e vice-versa. São essas jornadas emocionais que prendem um público e fazem valer a pena acompanhar a história. Os estágios da jornada do herói podem ser identificados em todos os tipos de história, não apenas naquelas que apresentam ação física heróica e aventuras. O protagonista de toda a história é o herói de uma jornada, mesmo que o caminho leve apenas à sua mente ou ao reino dos relacionamentos pessoais. As escalas da jornada do herói surgem naturalmente, mesmo quando o escritor não tem consciência delas. No entanto, é útil ter um pouco de conhecimento sobre esse guia antiquíssimo de narrativas para identificar problemas e contar histórias melhores. Considere esses 12 estágios como um mapa da jornada do herói. Uma das muitas maneiras de se partir de um ponto a outro, mas uma das mais flexíveis, duradouras e confiáveis. Os estágios da jornada do herói. Primeiro, mundo comum. Aqui eu vou tentar explicar, viu, gente? Fazer o comentário só para não ficar na leitura, porque ler por ler é só você baixar o livro e ler, mas aqui eu vou comentar. Primeiro, mundo comum. É a primeira etapa da jornada do herói. Como foi mencionado antes, o cara tá lá, a mulher tá lá na zona de conforto, o personagem tá lá no seu bem aconchegante, e aí vem a etapa 2, que é o chamado aventura. Sei lá, de repente dá a doida nele, ou então alguém chama ele, aparece um outro personagem para chamar ele, convidar ele a participar daquela missão ou daquele mundo misterioso. Esse é o chamado aventura. Terceira etapa, recusa do chamado. Normalmente, nos filmes e nos livros, o protagonista ele fica em dúvida sobre se deve participar ou não. Isso, por exemplo, está em muitas coisas, gente. Por exemplo, é, no filme Matrix, de 1900, o primeiro filme de 1999, o Neo a, ele se recusa a participar para conhecer o que é realmente a Matrix. Ele se recusa, mas no final ele acaba participando. Então tem a recusa do chamado. Quem faz o chamado? Morfeu. Morfeu que faz o chamado para o Neo se recusa a ir. E quarta etapa, encontro com o mentor. No caso aqui é a mesma coisa, o Neo se encontra com o Morfeu. Eu estou usando aqui o exemplo de Matrix, mas tem vários outros exemplos. O Neo se encontra com o Morfeu e o Morfeu vai explicando o que acontecerá se ele participar daquele mundo que ele fala que ele vai conhecer a verdade, que ele vai entender o porquê das coisas. Tanto é, o encontro com o mentor é aquela cena em que o Neo sobe as escadas e ele se senta de frente com o Morfeu. O Morfeu oferece a Red Pill e a Blue Pill, a pílula vermelha e a pílula azul. Ali é um encontro com o mentor, ok? Porque até então ele só conheceu o Morfeu só de chamada telefônica. O Morfeu ligava para ele e ele atendia. Mas aí ele teve a oportunidade de se encontrar com o mentor, que é o professor dele. Mentor é a mesma coisa que professor, viu, gente? Quinta etapa, travessia do primeiro limiar. Aí o Neo faz parte, né, daquela sociedade. O Neo ele vai participando, vai entendendo como é, como são as coisas, não é? É como se fosse o batismo, né, da igreja evangélica. Você se batiza e você tem que participar até o último dia da sua vida porque você se batizou. Não estou criticando, viu, gente? Só estou usando o batismo como uma analogia. Sexta etapa: provas, aliados e inimigos. O Morfeu dá a conhecer, ele faz o Neo conhecer quem são os inimigos, quem são os aliados dele
E quais são as provas, as dificuldades que haverá durante a jornada do herói, já que o Neo é o herói da trilogia de Matrix, certo? Sétimo, sétima etapa, aproximação da caverna secreta. Aqui eu não vou comentar porque eu não vou falar do que eu não sei. Aproximação da caverna secreta. Aí tem a aprovação, que é o momento, digamos assim, é o momento final. Eu acredito que essa aproximação da caverna secreta, essa sétima etapa aqui, seja uma alusão ao local onde haverá a aprovação, no caso, o conflito final, o herói e o anti-herói, né? A aproximação da caverna secreta seria o lugar onde o inimigo se encontra, o arqui-inimigo, né? O inimigo principal. Aí vem a oitava etapa, que é a aprovação, que é aquela dificuldade, a maior dificuldade de todas da narrativa pela qual o protagonista passa. E daí depois de, por exemplo, no filme Matrix, o Neo morre. O primeiro. Desculpa eu estar dando spoiler, mas eu tenho que ser sincero aqui. No primeiro filme de Matrix, o Neo morre. E essa é a aprovação, é a oitava etapa da jornada do herói. O Neo morre, mas aí ele ressuscita e derrota o vilão. É aí onde entra a etapa de número 9, que é a recompensa, o empunhando a espada, né? O Neo se torna o escolhido e derrota o Smith, ok? Décima etapa, o caminho de volta. O Neo retorna. Eu tô usando aqui Matrix como exemplo, gente. Para mim não tem filme melhor para citar a jornada esse modelo aí de contação de história do que Matrix, não. É o melhor exemplo que eu tô achando. Me desculpe se não tá sendo bom, mas é a melhor que eu posso fazer. O caminho de volta, depois que o Neo derrota o Smith, ele retorna para o mundo real, ok? Tem aqui a parte da ressurreição que eu citei. E tem a 12ª etapa, que é o retorno com o Elixir. No caso, ele volta com a solução para os problemas. Este aqui é o modelo da jornada do herói, contado em 12 etapas, ok? Então vamos rever aqui. Mundo comum. Ó, o ato 1 é composto por esses tópicos aqui: mundo comum, chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o menor, travessia do primeiro limiar. Ato 2. Ato 2. Provas, aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, provação, recompensas, empunhando a espada, o caminho de volta. E o ato 3, o caminho, ressurreição e retorno com o Elixir. Então o ato 1 aqui é só um modelo, gente. Você é quem vai determinar o número de páginas do seu livro. Mas o ato 1, ele está dizendo aqui que tem que ter o roteiro, né? O roteiro tem que ter aproximadamente 30 páginas. O ato 2 tem que ter 60. 30 mais 60, 90. E o último ato, que é o ato 3, tem que ter mais 30 páginas de roteiro. Ou seja, 30 mais 60, 90, 90 mais 30, 120. 120 páginas. É o que eu utilizo quando eu estou escrevendo um livro. Geralmente eu escrevo 10 capítulos que dão 100 páginas. Aí depois eu vou escolher o formato do livro, se é 18 por 11, se é 16 por 23, 14 por 21. Vai depender do modelo da minha preferência. A jornada do herói. Aí nós temos aqui, ok? Nós temos aqui esses gráficos aqui para ilustrar. Vamos continuar a leitura. 1. O mundo comum. A maioria das histórias tira o herói de um mundo comum e trivial e o leva a um mundo especial, novo e estranho. É a famigerada ideia do peixe fora d'água, que tem gerado inúmeros filmes e séries televisivas. O Fugitivo, A Família Buscapé, A Mulher Faz o Homem, Na Corte do Rei Arthur, O Mágico de Oz, A Testemunha, 48 Horas, Trocando as Bolas, Um Tira
da pescada, etc. Gente, essa analogia aqui do peixe fora d'água é a melhor analogia que eu já achei. O cara foi um gênio com as palavras, o Christopher Vogler. Se quisermos, vamos continuar. Se quisermos mostrar um peixe fora do ambiente habitual, primeiro teremos de mostrá-lo no mundo comum, para que se crie um contraste nítido com o estranho mundo novo no qual ele está prestes a entrar. Em A Testemunha, vemos a história do policial da cidade grande e a da mãe e do filho da seita Amish, cada qual no seu mundo comum, antes de serem lançados em ambientes totalmente estranhos. Os Amish sendo assolados pela vida na cidade e o policial adentrando o universo dos Amish, povo estacionado no século XIX. Já em Guerra nas Estrelas, primeiro vemos Luke Skywalker, o herói da saga, entediado com uma vidinha no interior de um planeta desértico, e só mais tarde é que ele parte para enfrentar suas aventuras. Da mesma forma, em O Mágico de Oz, gasta-se um bom tempo para apresentar a vida monótona e normal de Dorothy, no Kansas, antes de ela ser arrastada para um furacão até o mundo maravilhoso de Oz. Nesse caso, o contraste é maior, pois as cenas do Kansas são gravadas em preto e branco, austero, enquanto as cenas em Oz são rodadas em Technicolor vibrante. A força do destino delineia um contraste nítido entre o mundo comum do herói, rapaz brigão, filho de um oficial da marinha afeito e bebedeiras e prostíbulos, e o mundo especial da escola de aviação naval, rígido e limpíssimo, onde o garoto entra. Segundo, aqui, gente, tá explicando os tópicos aqui, os 12 modelos, as 12 etapas da jornada do herói, ok? Agora vamos para a segunda etapa, chamado a aventura. O herói é apresentado a um problema, desafio ou aventura a apreender. Uma vez apresentado ao chamado à aventura, ele não pode mais permanecer para sempre no conforto do mundo comum. Talvez a Terra esteja morrendo, como nas histórias do rei Arthur sobre a busca do Graal. O único tesouro que pode curar a terra ferida em Guerra nas Estrelas, o chamado à aventura é a desesperada mensagem holográfica da princesa Leia ao velho sábio Obi-Wan Kenobi, que pede a Luke para se unir à missão. Leia foi capturada pelo maléfico Darth Vader, como a deusa grega da primavera, Perséfone, raptada para o mundo inferior por Hades, o senhor dos mortos. Seu resgate é vital para restaurar o equilíbrio do universo. Em muitas histórias. Gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Eu dou essas fungadas aqui porque eu tô muito gripado, viu, gente? Então, desculpe, eu sei que é chato, eu sei que é deselegante, mas o que é que eu posso fazer? Né? Eu não posso me curar assim da noite pro dia. Então, relevem. Em muitas histórias policiais, o chamado à aventura é o pedido a um detetive para que assuma um novo caso e resolva um crime que perturbou a ordem das coisas. Um bom detetive deve consertar as coisas, bem como resolver os crimes. Em enredos de vingança, o chamado à aventura com frequência consiste em algo errado que deve ser corrigido, um ataque à ordem natural das coisas. Em O Conde de Monte Cristo, Edmond Dantes é injustamente aprisionado e levado a escapar pelo desejo de vingança. Um enredo de um tira da pesada é desencadeado pelo assassinato do melhor amigo do herói. Em Rambo, Programado para Matar, o protagonista é motivado pelo tratamento desleal que sofreu nas mãos de um xerife intolerante. Em comédias românticas, o chamado à aventura pode ser o primeiro encontro com alguém especial, mais irritante, que o herói ou a heroína perseguirá e enfrentará. O chamado à aventura estabelece as regras do jogo e deixa claro o objetivo do herói: conquistar o tesouro ou o amor, vingar-se ou corrigir um erro, realizar um sonho, enfrentar um desafio ou mudar sua vida. Então, nós estamos vendo aqui, de acordo com a narrativa aqui do Christopher Vogler, que o chamado à aventura, ele se traduz em várias coisas. Pode ser um sonho, pode ser um novo caminho a trilhar, pode ser uma missão muito difícil, pode ser uma missão fácil também, pode ser
Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. O filme não, o livro A Cabana, de William P. Young. William P. Young. O cara tá lutando. Não, ele quer matar o safado que assassinou a filhinha dele, mas na verdade ele tá lutando contra a mágoa dele, certo? Ele tá lutando contra a mágoa dele. E isso é o chamado aventura. Esse é o convite para ele aperfeiçoar os seus caminhos até o momento em que eles têm um encontro com Deus, segundo a narrativa lá da cabana. Vamos continuar. O que está em jogo pode ser expresso geralmente como uma questão levantada pelo chamado. ET, ET e Doroteia, de O Mágico de Oz, voltarão para casa. Luke resgatará a princesa Leia e derrotará Darth Vader. Em A Força do Destino, o herói será expulso da escola aeronaval por seu egoísmo e pela implicância de um instrutor carrasco, ou ganhará o direito de vencer a força do destino. O garoto encontra a garota, mas conseguirá ficar com ela? Vamos para a etapa de número 3, recusa do chamado, o herói relutante, né? Esse estágio é sobre o medo. Não raro, nesse momento, o herói hesita no limiar da aventura, recusando o chamado ou manifestando relutância. Depois de tudo, enfrenta o maior de todos os medos, o terror frente ao desconhecido. O herói ainda não está totalmente comprometido com a jornada e talvez esteja pensando em desistir. Outra influência, a mudança nas circunstâncias, outro ataque à ordem natural das coisas ou o incentivo de um mentor, é necessária para fazê-lo deixar para trás esse momento decisivo de medo. Nas comédias românticas, o herói pode se mostrar hesitante em se envolver amorosamente, talvez pela dor sofrida na relação anterior. Numa história policial, o detetive pode recusar o caso num primeiro momento e aceitá-lo mais tarde, depois de pensar melhor. É nesse estágio de Guerra nas Estrelas que Luke recusa o chamado à aventura de Obi-Wan e volta a viver na fazenda dos tios para logo em seguida descobrir que os Stormtroopers do Imperador haviam feito churrasquinho deles. Luke, então, deixa de hesitar e se revela ávido por assumir a missão. A maldade do Império havia se transformado numa questão pessoal para ele. E ele fica motivado. Quarta etapa, mentor. Velha sábia ou velho sábio. Nessa fase, muitas histórias já terão apresentado um personagem estilo Merlin, o mago, que será o mentor do herói. O relacionamento entre herói e mentor é um dos temas mais comuns na mitologia e um dos mais ricos em valor simbólico. Representa o laço entre pai e filho, professor e aluno, doutor e paciente, Deus e homem. O mentor, tanto é, gente, fazendo uma pausa aqui para fazer uma reflexão, eu tenho certeza que os redatores, que eu esqueci o nome deles, que são até irmãos, que escreveram o roteiro de Matrix, eles tiraram isso da mitologia, porque Morfeu, de acordo com a mitologia grega, Morfeu é o deus do sono. Morfeu é um deus, na mitologia, estou me referindo. E o Neo é apenas um simples humano em busca de uma jornada, em busca de um significado para a sua vida, ok? Então é impressionante isso, gente, é impressionante. Deixa eu ver aqui. Nessa frase, muitas histórias já terão. Sim, o mentor pode aparecer como um velho mago sábio, Guerra nas Estrelas. Um sargento exigente e durão, A Força do Destino. Ou um treinador de boxe grisalho, Rock, um lutador. Na mitologia do programa The Mary Tyler Moore Show, era Lou Grant. Em Tubarão, é o personagem ríspido de Robert Shaw, que sabe tudo sobre tubarões. A função do mentor é preparar o herói para enfrentar o desconhecido. Ele pode dar conselhos, orientação ou equipamentos mágicos. Obi-Wan em Guerra nas Estrelas. Presenteia Luke com o sabre de luz do pai
e do rapaz, que será usado nas batalhas com o lado sombrio da força. Em O Mágico de Oz, Glinda, a bruxa boa do sul, dá orientação a Dorothy e os sapatinhos de Ruby, que no fim das contas a levarão de volta para casa. Contudo, o mentor só pode acompanhar o herói até certo ponto. No fim, o herói deve enfrentar o desconhecido sozinho. Às vezes, o mentor precisa dar um chute de leve no traseiro do herói para que a aventura precisa. É verdade, prossiga. É verdade, gente. Gente, me dá só 2 segundos aqui, deixa eu desligar esse celular. O celular enjoado da peste. Pode tocar aqui não, porque senão vai dar direitos autorais aqui no vídeo do YouTube e esse vídeo tá me dando muito trabalho para fazer. Então vamos continuar aqui. Vou botar aqui debaixo do travesseiro. O bicho enjoado. Vamos continuar, pessoal. Então, às vezes, o mentor, que no caso é o professor, o condutor do herói, ele dá um pé na bunda mesmo, um chute no traseiro. Como dizem os norte-americanos. Para quê? Para que ele aprenda a se virar sozinho. Porque o mentor nem sempre pode resolver as coisas. Por exemplo, eu vou citar um outro exemplo aqui, sem ser Matrix. Por exemplo, no mangá não, no anime Bleach, ok? Do Tite Kubo. O Ichigo tem um mentor, o professor, que é o Urahara-san. O Urahara Kisuke, se eu não me engano. E o Urahara deixa o Ichigo se virar para que ele possa prosseguir no treinamento dele. Mas eu achei interessante porque o Ichigo, ele em questão em matéria de poder, de nível de poder, ele tinha poder suficiente para derrotar o Aizen. Só que o Aizen, ele estava tão poderoso que só uma magia mesmo, Kido, sei lá o que diabo era, podia derrotar ele. Então, nesse caso, foi necessária a interferência do mentor. O mentor auxiliou o herói, que é o Ichigo. E no caso, o mentor se tornou o próprio herói. Por isso que eu considero muito interessante essa coisa de vencer as barreiras e nem sempre seguir a estrutura da, da mitologia, a estrutura de uma narrativa. Às vezes o mentor pode se tornar o herói. No anime Bleach, o Urahara Kisuke é quem derrota o Aizen, é quem a aprisiona. Então a gente vê aqui um pouco de mudança de valores. Mas isso não interfere no fato de que o Ichigo é o protagonista do anime. Então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos para a quinta etapa. Estão gostando da aula, crianças? Vamos continuar aqui, gente. Quinta etapa: travessia do primeiro limiar. Agora o herói finalmente se compromete com a aventura e, pela primeira vez, entra com os 2 pés no mundo especial da história ao fazer a travessia do primeiro limiar. Ele, ele concorda em enfrentar as consequências de lidar com o problema ou desafio imposto no chamado à aventura. É o momento em que a história decola e a aventura realmente começa. O balão alça voo, o navio se lança ao mar, o romance começa, o avião ou espaçonave ruma para o céu, o vagão do trem parte. Filmes, em geral, são constituídos por 3 atos, que podem ser resumidos como 1. A decisão do herói de agir. 2. A ação em si. E 3. As consequências da ação. O primeiro limiar marca o ponto de virada entre o primeiro e o segundo ato. Ao superar o medo, o herói decidiu enfrentar o problema e agir. Agora está comprometido com a jornada e não há caminho de volta. É o momento em que Dorothy entra na estrada de tijolos amarelos e que o herói de um tira da pesada, Axel Foley, decide desafiar a ordem do chefe, saindo do mundo comum das ruas de Detroit para investigar o assassinato do amigo no mundo especial de Beverly Hills. Sexta etapa: provas, aliados e inimigos. Uma vez cruzado o primeiro limiar, o herói naturalmente encontra novos desafios e provas, faz aliados e inimigos e começa a aprender as regras do mundo especial. Salões e bares sujos parecem bons lugares para essas transações. Inúmeros faroestes levam o herói a um salão onde
sua virilidade e determinação são testadas e onde amigos e vilões são apresentados. Bares também são úteis para o herói obter informações e aprender as novas regras que valem no mundo especial. O mundo especial, gente, ele está falando, é uma referência ao mundo mítico, ao mundo onde a ordem dos fatores pode alterar o resultado, onde as coisas são míticas, tem misticismo, onde as coisas quebram as leis da física, ok? Então esse é o mundo especial ao qual o autor está se referindo. Em Casablanca, o Rick's Café é o covil da intriga, o lugar em que alianças e inimizades são forjadas e o caráter moral do herói é testado a todo momento. Em Guerra nas Estrelas, a cantina é o cenário para a criação de uma importante aliança com Han Solo e da inimizade com Jabba, o Hutt, que se vinga 2 filmes depois. Em O Retorno de Jedi, em O Retorno de Jedi, nestes filmes, na atmosfera eufórica, surreal e violenta da cantina, apinhada de alienígenas bizarros, Luke também experimenta um mundo especial, empolgante e perigoso no qual acabara de entrar. Cenas como essas permitem o desenvolvimento do caráter enquanto assistimos ao herói e a seus companheiros reagirem à pressão. Na cantina de Guerra nas Estrelas, Luke consegue ver a maneira como Han Solo lida com uma situação periclitante e descobre que Obi-Wan é um mago guerreiro de grande poder. Existem sequências semelhantes em A Força do Destino, nas quais o herói faz aliados e inimigos e encontra seu interesse amoroso. Vários aspectos do caráter do herói, agressividade e hostilidade, conhecimentos de luta de rua e atitudes sobre as mulheres, são revelados sob pressão nessas cenas e, claro, uma delas acontece num bar. Obviamente, nem todos os testes, alianças e inimizades ocorrem em bares. Em muitas histórias, como O Mágico de Oz, eles são simples encontros na estrada. Nesse estágio da estrada de tijolos amarelos, depara-se com o Dorothy depara-se com um espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, e faz inimigos, como um pomar cheio de árvores falantes mal-humoradas. Ela então passa por vários testes, como despregar o espantalho, azeitar o homem, azeitar o Homem de Lata e ajudar o Leão Covarde a lidar com o medo. Em Guerra nas Estrelas, os testes continuam depois da cena da cantina. Obi-Wan ensina Luke a lidar com a força ao fazê-lo lutar vendado. As primeiras batalhas com armas de laser contra os combates imperiais são outro teste em que Luke passa com sucesso. Sétima etapa: aproximação da caverna secreta. Enfim, o herói chega às margens do local perigoso, às vezes no subterrâneo profundo, onde o objeto da missão está escondido. Com frequência, com frequência, esse é o quartel-general do maior inimigo do herói, o ponto mais perigoso do mundo especial, a Caverna Secreta. Ao entrar nesse lugar temeroso, o herói cruza o segundo limiar principal. Heróis sempre param nos portais para se preparar, planejar e enganar os soldados do vilão. Essa é a fase da aproximação. Na mitologia, a Caverna Secreta pode representar a Terra dos Mortos. O herói talvez precise descer ao inferno para resgatar a amada, Orfeu. Há uma caverna para combater um dragão e conquistar um tesouro, Sigurd, um mito norueguês. Ou no labirinto para enfrentar um monstro, Teseu e o Minotauro. Nas histórias arturianas, a caverna secreta é a capela perigosa, a câmara assustadora onde é possível encontrar o Graal. Na mitologia moderna de Guerra nas Estrelas, a aproximação da Caverna Secreta acontece quando Luke Skywalker e, e companhia são sugados para dentro da Estrela da Morte, onde enfrentarão Darth Vader e resgatarão a Princesa Leia. Em O Mágico de Oz, é o sequestro de Dorothy quando é levada ao castelo maligno da Bruxa Má, e seus companheiros invadem o castelo às escondidas para salvá-la. O título de Indiana Jones e o Templo da Perdição
revela que é a caverna secreta do filme. A aproximação cobre todos os preparativos para adentrar a caverna secreta e enfrentar a morte ou um perigo supremo. Oitava etapa: a aprovação. Neste estágio, o destino do herói atinge o fundo do poço, num confronto direto com seu maior medo. É aqui que ele enfrenta a possibilidade de morte e é levado a encarar uma batalha com forças hostis. A aprovação é um momento sombrio para o público, pois somos mantidos em suspense e tensão, sem saber se nosso personagem viverá ou morrerá. O herói, como Jonas, está no ventre da fera. Em Guerra nas Estrelas, a aprovação é um momento angustiante nas entranhas da Estrela da Morte, quando Luke, Leia e seus amigos estão presos no gigantesco triturador de lixo. Ali, Luke é puxado pelo monstro de tentáculos que vive no esgoto e mantido lá até que o público comece a imaginar que talvez ele esteja morto. Em ET, o alienígena amável parece morrer, por um instante, na mesa de operação. Em O Mágico de Oz, Dorothy e seus amigos são aprisionados pela Bruxa Má, e temos a impressão de que não haverá escapatória. No mesmo momento, em O Tira da Pesada, Axel Foley está nas garras do homem do vilão e com uma arma apontada para a cabeça. Em A Força do Destino, Zack Mayo suporta uma aprovação quando seu instrutor carrasco lança uma investida completa para atormentá-lo e humilhá-lo até que ele desista do programa. Esse é um momento de vida ou morte psicológica, pois, se ele desistir, suas chances de mostrar ao destino quem de fato detém a força estarão acabadas. Ele, so- ele sobrevive à aprovação, recusando-se a entregar os pontos, e a aprovação o altera. O sargento exigente, um velho sábio astuto, forçou-o a admitir sua dependência dos outros, e, a partir daquele momento, ele começa a cooperar mais e ser menos egoísta. Em comédias românticas, a morte enfrentada pelo herói pode ser apenas a morte temporária do relacionamento, como no segundo movimento do velho enredo padrão: garoto encontra garota, perde a garota e depois fica com a garota. Aqui, as condições para que o herói se conecte com seu objeto de afeição parecem as piores possíveis. A aprovação é um momento crucial numa história, pois é aquele em que o herói corre o risco de morrer ou parece morrer, para que em seguida venha a renascer. Tá vendo, gente? É o que eu falei, né? Mesmo sem ter a noção geral, eu fiz os comentários. A aprovação é o momento mais difícil pelo qual o protagonista passa. É a principal fonte da magia do mito heróico. As experiências dos estágios anteriores levam-nos, o público, a nos identificar com o herói e seu destino. O que acontece com o herói acontece também conosco. Somos incentivados a vivenciar o instante à beira da morte com ele. Nossas emoções são temporariamente oprimidas para que elas possam ser revividas quando o herói voltar da morte. O resultado dessa ressurreição é, para nós, a sensação de alegria e euforia. Os projetos dos brinquedos emocionantes e um parque de diversões sabem como usar esse princípio. As montanhas russas fazem os passageiros sentirem como se fossem morrer, provocando a grande emoção do enfrentamento da morte e da consequente vitória sobre ela. Nunca cessará mais vivo do que quando se encontra a morte de frente. Esse também é o elemento-chave em ritos de passagem ou rituais iniciáticos de fraternidades ou sociedades secretas. O iniciado é forçado a experimentar a proximidade da morte em alguma experiência terrível e, em seguida, vivencia a ressurreição quando renasce como novo membro do grupo. O herói de cada história é um iniciado sendo introduzido nos mistérios da vida e da morte. Toda história precisa de um momento de vida ou morte em que o herói e seus objetivos estão em perigo mortal. Agora vamos para a nona etapa, que é a recompensa, empunhando a espada, né? Aqui é uma analogia com o conto do Rei Arthur, né? Que o Rei Arthur foi o único a tirar a espada da rocha.
A recompensa. Depois de ter sobrevivido à morte, derrotado o dragão ou massacrado o Minotauro, o herói e o público terão motivos para celebrar. O herói agora toma posse do tesouro que viera buscar, sua recompensa. Talvez seja uma arma especial, como uma espada mágica, ou um símbolo, como o grau, ou ainda algum elixir capaz de curar a terra ferida. Às vezes, a espada é o conhecimento e a experiência que levam a uma maior compreensão e a uma reconciliação com forças hostis. Gente, isso aqui eu vou parar para fazer comentário, para não ficar só na leitura, senão fica chato. Essa arma empunhando a espada, conforme o autor, o Christopher Vogler falou, não é simplesmente a arma, ela não precisa ser sempre concreta, não. Uma coisa palpável, não. Um revólver. Eu não posso falar nome de armas aqui, não, porque senão o YouTube vai cortar o alcance. Não precisa ser uma coisa concreta, não. Pode ser uma coisa abstrata, pode ser a astúcia. Por exemplo, o João Grilo, no Alto da Compadecida, do autor Ariano Suassuna, o João Grilo, a arma que ele se dispõe é a astúcia dele, a esperteza. É a sabidice, como a gente fala aqui no Nordeste. Você momentos você vê ele empunhando uma arma, mas é quando ele se veste de Severino de Aracaju. Mas ele não mata ninguém, ele não usa nenhuma arma. A arma que ele usa é uma arma abstrata. Existem dois tipos de armas que o herói pode usar: a arma concreta e a arma abstrata. E eu digo com certeza para vocês que a arma abstrata ela tem um poder muito maior do que a arma concreta. Porque a arma abstrata ela destrói de dentro para fora. A arma concreta ela destrói primeiro o lado de fora. Perdão, que eu tô gripado. E depois ela destrói o lado de dentro. Mas a arma abstrata ela é mais sagaz. Por quê? Porque ela começa de dentro para fora. Igual o Tron fala lá na em Vingadores Guerra de Ultron, eu vou destroçá-los de dentro para fora. Então, é uma forma de acabar com o vilão. Assim como também, lembrando, tanto o herói como o vilão podem usar essas armas, né? Mas aqui é uma referência ao herói. Estamos nos referindo ao contexto do herói. Vamos lá. Em Guerra nas Estrelas, Luke resgata a Princesa Leia e captura os projetos da Estrela da Morte, a chave para derrotar Darth Vader. Dorothy escapa do castelo da Bruxa Má com a vassoura da bruxa e os sapatinhos de Rubi, instrumentos essenciais para voltar para casa. Nesse momento, o herói pode também resolver um conflito com o pai ou a mãe. Em O Retorno de Jedi, Luke reconcilia-se com Darth Vader, que revela ser um pai e um sujeito. Que revela ser seu pai e um sujeito. Nem tão mal assim. Essa também pode ser a etapa de reconciliação com o sexo oposto, como nas comédias românticas. Em muitas histórias, o amado ou a amada é o tesouro que o herói veio buscar ou resgatar. Aquela velha historinha, não tem gente? O príncipe resgata a princesa, derrota o feiticeiro, o dragão e volta para casa volta para o seu castelo com a princesa. É o tesouro que o herói vai buscar ou resgatar, e sempre há uma cena de amor nesse momento para comemorar a vitória, né? O famoso beijo, né? O beijo a gente sabe, né, gente? Não sei se você parou para observar, mas são duas coisas que dão ibope na televisão e também dão audiência, é beijo e choro, né? Pode ver o personagem chorando que a gente já presta atenção, a gente fica vidrado do começo ao fim, ou então quando tá beijando. Nada contra, não tenho nada contra. Eu acho até isso legal, porque isso mantém os arquétipos do romance antigo. Nada contra. Do ponto de vista do herói, os membros do sexo oposto podem se assemelhar a camaleões, um arquétipo de mudança. Eles parecem se transformar o tempo todo, seja na forma ou na idade, refletindo os aspectos confusos e em contínua mutação do sexo oposto.
Histórias de vampiros, lobisomens e outros antropomorfos são ecos simbólicos dessa qualidade mutável que homens e mulheres veem uns nos outros. A aprovação do herói pode trazer uma compreensão mais ampla do sexo oposto, uma capacidade de enxergar além da aparência exterior mutável, o que leva à reconciliação. É possível também que o herói se torne mais atraente como resultado de ter vencido a aprovação. Ele conquistou o título de herói ao assumir o risco supremo em nome da comunidade. Vamos para a etapa de número 10, o caminho de volta. O caminho de volta. O herói ainda não saiu da floresta. Estamos passando para o terceiro ato agora, quando o herói começa a lidar com as consequências de enfrentar as forças obscuras da aprovação. Se ele ainda não conseguiu se reconciliar com seu pai ou a sua mãe, com os deuses ou com as forças hostis, esses podem vir atrás deles enfurecidos. Algumas das melhores cenas de perseguição aparecem nesse momento, quando o herói é perseguido no caminho de volta pelas forças vingativas que ele perturbou ao empunhar a espada, se apossar do elixir ou do tesouro. Eu não sei se vocês pararam para observar, gente. Geralmente, depois que o herói derrota o vilão, eu não sei por quê. Por exemplo, depois que Pronto, eu vou citar outro exemplo aqui, de outro anime, Dragon Ball. Depois que o Goku derrota o Freeza, o planeta começa a se autodestruir. E aí o Goku tem que retornar para o planeta Terra, porque ele está no planeta Namekusei, e aí ele tem que retornar para casa. Os episódios do anime deixam não é que deixa a desejar, mas eles deixam essa incógnita se de fato Goku, eu ia falar Jesus Cristo, se de fato Goku ele sobreviveu ou não. Mas aí depois a gente acaba vendo que o Goku sobreviveu à destruição do planeta Namekusei. Vamos continuar, pessoal. Portanto, Luke e Leia são perseguidos furiosamente por Darth Vader quando escapam da Estrela da Morte. O caminho de volta em ET é a fuga de Elliot e ET, com a bicicleta que voa à luz da lua quando escapam de Case, Peter Coyote, que representa a autoridade governamental repressiva. Esse estágio marca a decisão de voltar ao mundo comum. O herói percebe que o mundo especial deve, no fim das contas, ser deixado para trás e que ainda há perigos, tentações e testes pela frente. Gente, me dá só 10 segundos aqui que eu vou tomar bem que um remédio. Espera aí. Pronto, tomei remédio bom. Vamos continuar. Etapa de número 11. Ressurreição. Em tempos antigos, os caçadores e guerreiros tinham de ser purificados antes de voltar às comunidades, porque tinham sangue nas mãos. O herói que foi para o reino dos mortos precisa renascer e ser depurado em uma última provação de morte e ressurreição antes de voltar a viver no mundo comum. Isso acontece em geral num segundo momento de vida e morte, numa quase repetição da morte e renascimento da provação. A morte e a escuridão empenham-se numa última tentativa desesperada antes de serem finalmente derrotados. Essa é uma espécie de exame final do herói, que precisa ser testado mais uma vez para garantir que tenha realmente aprendido as lições da provação. O herói, então, é transformado por esses ensejos de morte e renascimento e consegue voltar à vida como um renascido, como um novo ser e com novas perspectivas. A série Guerra nas Estrelas joga o tempo todo com esse elemento. Os filmes da trilogia original trazem as cenas de batalha final nas quais Luke quase morre, aparenta estar morto por um momento e então, como que por milagre, sobrevive. Cada aprovação lhe concede novos conhecimentos e comandos sobre a força.
ele é sempre transformado em um novo ser por meio dessas experiências. Exo Foley, na sequência de clímax de Um Tira da Pesada, enfrenta a morte novamente nas mãos do vilão, mas é resgatado pela intervenção das forças policiais de Beverly Hills. Ele emerge desse teste com um grande respeito pela cooperação e se torna um ser humano mais completo. A força do destino oferece uma série mais complexa de provações finais, pois o herói enfrenta a morte de várias formas. O egoísmo de Zack define quando ele desiste da chance de conquistar um troféu atlético pessoal para ajudar outro cadete com um obstáculo. O relacionamento com sua namorada parece morto, e ele precisa sobreviver ao golpe esmagador do suicídio de seu melhor amigo. Como se não fosse o bastante, também aguenta uma batalha de vida ou morte, corpo a corpo, com seu instrutor carrasco, mas sobrevive a tudo isso e consegue se transformar com a força do destino. Etapa de número 12. Retorno com o Elixir. Gente, para quem não sabe, o Elixir era, segundo a mitologia, não a mitologia grega, mas o Elixir era a fórmula mágica que os. Como era o nome, meu Deus? Que os alquimistas buscavam descobrir. O Elixir nada mais era do que a fórmula mágica para a vida eterna, ok? O herói retorna. Vamos lá, retorno com o Elixir. O herói retorna ao mundo comum, mas sua jornada não teria sentido se ele não trouxesse consigo algum Elixir, tesouro ou lição do mundo especial. O Elixir é uma porção mágica com poder de curar. Pode ser um grande tesouro como o Graal, que cura magicamente a terra ferida, ou simplesmente o conhecimento e a experiência que serão úteis para a comunidade algum dia. Dorothy volta ao Kansas sabendo que é amada e que não há lugar como lar. ET volta para casa com a experiência da amizade com seres humanos. Luke Skywalker derrota Darth Vader por hora e restaura a paz e a ordem na galáxia. Zack Mayo ganha sua patente e deixa o mundo especial da base de treinamento com uma nova perspectiva. No novo e impecável uniforme de oficial, com uma nova atitude para combinar, ele literalmente faz a namorada flutuar e a leva embora. Às vezes, o Elixir é o tesouro conquistado numa aventura, que pode ser o amor, a liberdade ou o conhecimento de que o mundo especial existe e de que é possível sobreviver a ele. Às vezes, é apenas voltar para casa com uma boa história para contar, a menos que se traga algo de volta da aprovação na caverna secreta. O herói fica fadado a repetir a aventura. Muitas comédias usam esse fim quando um personagem tolo se recusa a aprender a lição e embarca na mesma tolice que causou os problemas no início. Então vamos recapitular, pessoal. Recapitulando a jornada do herói. Primeira etapa: heróis são introduzidos no mundo comum, onde, segunda etapa, recebem o chamado à aventura. Terceiro, ficam relutantes no início ou recusam o chamado, mas, quarto, são incentivados por um mentor a 5. Cruzar o primeiro limiar e entram no mundo especial, onde 6. Encontram provas, aliados e inimigos. Sétimo, aproximam-se da caverna secreta cruzando o segundo limiar. 8. Onde passam pela provação. 9. Tomam posse da recompensa. E 10. São perseguidos no caminho de volta ao mundo comum. 11. Cruzam o terceiro limiar, vivenciam uma ressurreição e são transformados pela experiência. E 12. Retornam com o Elixir, uma bênção ou tesouro para beneficiar o mundo comum. Vamos fazer aqui a conclusão. A jornada do herói é uma estrutura esqueletal, ou seja, um arcabouço, que deve ser preenchida com detalhes e surpresas da história individual. A estrutura não deve chamar a atenção, tampouco ser seguida com tanta precisão. A ordem dos estágios dada aqui é apenas uma das muitas possíveis variações. Os estágios podem ser excluídos, acrescentados e drasticamente embaralhados sem perderem nada sua força. A importância está nos valores da jornada do herói. As imagens da versão básica. Jovens heróis buscando espadas mágicas de velhos magos,
donzelas arriscando a vida para salvar os amados, cavaleiros cavalgando para combater dragões maléficos em cavernas profundas e assim por diante. São apenas símbolos de experiências de vida universais. Os símbolos podem ser alterados ad infinitum para se adequar às histórias e às necessidades da sociedade. A jornada do herói a jornada do herói é facilmente traduzida em dramas, comédias, romances ou aventuras contemporâneas com a substituição de equivalentes modernos das figuras e cenários simbólicos da história do herói. O velho ou a velha sábia pode ser um xamã. O que é um xamã, pessoal? O xamã, para quem não entende muito da. Aliás, para mim, eu não entendo muito, mas o xamã, segundo as culturas indígenas, o xamã é um líder espiritual, ok? Ou um mago verdadeiro, mas também qualquer tipo de mentor, professor, médico ou terapeuta. Rabugento, mas bonzinho, benigno. O sargento durão, mais justo, pai ou mãe, avô ou avó, ou seja, uma figura que oriente e ajude. Os heróis modernos talvez não vivam em cavernas e labirintos combatendo feras míticas, mas entram num mundo especial e na caverna secreta ao se aventurar no espaço, no fundo do mar, nas profundezas de uma cidade moderna ou no fundo do coração. Os modelos do mito podem ser usados para contar tanto a história mais simples de uma revista em quadrinhos, quanto o mais sofisticado drama. A jornada do herói cresce e amadurece à medida que novos experimentos são aplicados dentro dessa estrutura. Mudar o gênero tradicional e as idades relativas dos arquétipos apenas torna o modelo mais interessante, permitindo que sejam tramadas teias de compreensão ainda mais complexas entre eles. As figuras básicas podem ser combinadas ou divididas em vários personagens para mostrar diferentes aspectos da mesma ideia. A jornada do herói é infinitamente flexível e possibilita uma variação infinda sem sacrificar sua magia e vai sobreviver a todos nós. Agora que já vislumbramos o mapa, vamos conhecer os personagens que povoam, as paisagens da narrativa, os arquétipos. Pessoal, vamos parar por aqui, ok? Ainda tem muita coisa, gente. Pelo visto, tem muita coisa para a gente ler. Eu fico feliz porque é mais conteúdo para o nosso canal. Vamos parar por aqui. Aqui a gente viu as 12 etapas da jornada do herói, ok? Eu agradeço a vocês por terem tido essa paciência de me acompanhar até aqui. Muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia. Para quem quiser se comunicar comigo, eu vou deixar aqui os meus contatos como o WhatsApp e o e-mail. Se você quiser se comunicar comigo através do WhatsApp, basta enviar mensagem através do WhatsApp 99982. O DDD é 89, viu, gente? 999820768. Repetindo, 999820768. Então, através do e-mail, que é rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, Rodriguesubiratã, Ubiratã com N de navio, ok? N de navio. Rodriguesubiratã788@gmail.com. Então, pessoal, chegamos ao fim aqui do primeiro vídeo. O primeiro vídeo não do canal, mas o primeiro vídeo referente a este livro maravilhoso que é A Jornada do Escritor, ok? Então, muito obrigado desde já. Obrigado pela sua atenção e vamos que vamos. Vamos continuar porque tem muita coisa pela frente. Eu estou gostando muito e acredito que não só vocês, como eu também estou aprendendo muito, porque é a primeira vez que eu leio esse livro e estou maravilhado com o conteúdo que este livro tem a oferecer. Então, galera, muito obrigado, apicultores e apicultoras, e até o próximo vídeo.